Agora sim. Também gostaria de recomendar 2 livros, e nós, que tem sido muito jóia, um deles nós temos usado bastante na nossa igreja, que tem caminhado junto com o Homem Nota 10. Mas outro, antes disso, um livro que está lá também atrás, da Vida Nova, As 4 Páginas do Sermão. Eu ganhei esse livro recentemente, mas a metodologia que ele representa, eu tenho já alguns anos, aos poucos, tentar aprender e, às vezes, usar. Para você que gosta de pregação expositiva, e entende que a pregação expositiva tem muito mais a ver com a nossa hermenêutica, como nós encaramos a palavra de Deus e como nós explicamos isso, ele mostra uma outra abordagem de como podemos comunicar a verdade bíblica, como expor a palavra, mas numa homilética ou num estilo um pouco mais diferente, um pouco mais apropriado para textos narrativos, para quando nós vamos trabalhar como em Esther, textos bíblicos são uma história. Então, muito interessante, as mesmas convicções de exposição bíblica, só que numa roupagem de apresentação um pouco diferente. Se você tem interesse, você pode dar uma olhada. E o outro, Homens de Verdade. Esse que acompanha muito bem com o Homem Nota 10. Enquanto o Homem Nota 10 vai trabalhar várias das características de um homem de Deus, esse livro vai trabalhar os princípios básicos do que é ser homem à luz da palavra de Deus. Então eles se complementam. Eu estou usando isso com um grupo de homens lá na minha igreja, e tem sido muito legal, como mencionei ele ontem, voltar para Gênesis e ver o que Deus nos chamou como homens para representá-lo, cuidando daquilo que Ele colocou aos nossos cuidados, protegendo, cultivando, e isso em todas as áreas da nossa vida, trabalho, família, ministério e igreja. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 3. Nós vamos continuar a nossa jornada nesse seriado bíblico. Esther, capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta. Na praia, tudo se curva diante do mar. As suas ondas governam absolutos. Quando eu estou de férias, a gente gosta de descer lá em São Paulo, umas 3 horas, atravessa a serra, desce para a praia, e a gente gosta, eu e meus filhos, a gente gosta de brincar na areia. Na verdade, não conta para ninguém, eu brincava na areia mesmo antes de ter filhos, né? E descia com outro casal de amigos, eu e o meu amigo, a gente construía as coisas lá, e depois, com filhos, a gente pelo menos tinha uma desculpa para fazer isso, né? Mas uma das coisas que a gente gosta de fazer é tentar montar algum castelo bem perto da água. E tentar desafiar a maré que está subindo, as ondas, e fazer todo um sistema de represas ou barreiras para proteger aquela montanha de areia das ondas ameaçadoras. Mas chega o final do dia, na brincadeira, a gente volta para o apartamento, e no dia seguinte, quando voltamos para a praia, a primeira coisa que a gente quer fazer é: sobrou alguma coisa? E tentar identificar os restos mortais daquele forte, daquele castelo tão desenvolvido que a gente fez. Geralmente não dá para achar nada. No máximo, às vezes você vê um morrinho, talvez, e que você pode imaginar que é o que sobrou do seu castelo. Tudo se curva diante do mar. Opa. As muralhas desfarelam, as torres são niveladas. E muitas vezes na nossa vida, fazemos tentativas de fazer o certo, mas seguir a Deus, muitas vezes para nós, na nossa perspectiva humana, também parece que nós estamos tentando estabelecer castelos na areia, vidas frágeis diante de, sim, as ondas do mal, da nossa cultura,
do nosso mundo, a maldade tentando invadir a nossa vida e derrubar tudo, e às vezes parece que é inútil tentar resistir. Quantos aqui têm filhos pequenos? Estão na idade escolar ainda. Nós enfrentamos isso quando estamos escolhendo onde nós vamos mandar nossos filhos para estudar. Porque nós sabemos que muitos professores, a cartilha da sala de aula, o que é passado pelo governo, muitas vezes bate totalmente, abertamente de frente com aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu lembro uma vez meu filho voltando da escola pública onde ele estudava, estava bem cedo ainda, ele tinha talvez 6, 7 anos. E ele assustado, porque um professor era todo tatuado e tinha umas tatuagens que assustavam ele. E a gente trabalhando com ele e tal, com calma, né, não criando nada em cima. Mas a professora ou alguém da escola questionou, será que a gente não estava criando ele para ser preconceituoso contra uma pessoa tatuada? A gente falou, não, de jeito nenhum, nós nunca nem conversamos sobre isso. É que ele está assustado mesmo, né? O cara tinha um monstro enorme desenhado no braço, alguma coisa assim, é criança pequena. Mas já todo mal armado, é você que está já colocando alguma coisa na cabeça do seu filho que tem que se adaptar ao que o mundo põe. Talvez na sua empresa, eu lembro de alguns amigos que nas suas empresas, todo mundo para mostrar serviço ficava fazendo hora extra até altas horas da noite e falando, não, eu gostaria de sair no horário combinado. E todo mundo olhando naquele jeito, você não está junto, você não está aqui querendo fazer o esforço necessário. E todo mundo zombando deles, todo mundo cujas famílias já desmoronaram. Talvez você, jovem, tentando ficar na faculdade, o serviço, mas em alguma conversa alguém consegue tirar de você que você ainda é virgem. Pronto, virou seu novo apelido. E as ondas da maldade, da nossa cultura, de um mundo que virou as costas para Deus, tenta invadir a sua vida e nós nos sentimos sozinhos, fracos, prontos quase para desmoronar diante do avanço do mal. Tudo se curva diante das ameaças do mar, e às vezes nos sentimos isso na nossa vida. Chegamos no capítulo 4, em que tudo que parecia um mar de rosas, se bem que nem tanto, nós vemos o problema, o mal, a ameaça do mal contra o povo de Deus, pelos ímpios que se levantam. No capítulo 1 e 2 que vimos ontem, nós vimos a exaltação de Ester, uma judia órfã exilada. Nós vemos que, apesar da arrogância dos homens, no capítulo 1, a mão invisível de Deus guia a história. E no capítulo 2, a mão invisível de Deus exalta pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. Um propósito que eles nem sabem ainda, embora já começa Ester e Mardoqueu salvando a vida do rei. A vida de Ester parece um lindo castelo, mas será que vai durar? Será que ela e Mardoqueu vão aguentar o mar de maldade da impiedade onde eles estão? Será que Deus apenas levanta pessoas como castelinhos de areia para o mundo derrubar? Nós continuamos vivendo num mundo em que muitas vezes, como temos repetido, parece que Deus está em silêncio. Então nós vamos ver aqui o que acontece quando os ímpios se exaltam para ameaçar o povo de Deus. Vamos ler versículos 1 a 6, ver a primeira parte da nossa história do capítulo 4. A fidelidade a Deus provoca os ímpios à vingança. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido... Opa, estou no capítulo 4, volto para o 3. 4 é depois do intervalo. Tá bom, capítulo 3, versículos 1 a 6. Até eu tive que checar se eu estou com o esboço certo aqui. Mas está certo. 3, 1 a 6.
Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? E dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção, e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Chega um novo personagem na história, Amã. Se nós estivéssemos lendo direto, a nossa expectativa, depois do final do capítulo 2, em que Mardoqueu descobriu que dois servos de Xerxes estavam querendo matá-lo, o normal é que o próximo capítulo da história seria que Mardoqueu fosse elevado, exaltado, como recompensa do serviço que fez ao rei. Isso era normal no Império Persa. Você ajudou o rei vai te recompensar generosamente. Mas Mardoqueu foi esquecido. E outro foi elevado. E quem é esse outro que foi exaltado? Amã. Tem uma frase que é repetida descrevendo ele, nos versículos 1 e versículo 10. Ele é filho de Amedata, descendente de Agag. Quando a gente pensa em Agag, e há um debate a respeito disso, mas o jeito que o autor coloca aqui, parece que ele quer chamar a nossa atenção para uma longa linhagem, uma longa história de oposição contra o povo de Deus. Se você lembra, em 1 Samuel capítulo 15, foi quando Deus mandou o rei Saul exterminar os amalequitas e o seu rei, cujo nome era Agag. Mas nós não vamos voltar lá, nós vamos voltar mais para trás para entender por que isso. A história está em Êxodo 17, mas nós vamos ler Deuteronômio 25, onde está o resumo. Em Êxodo 17, abre sua Bíblia em Deuteronômio 25, mas eu vou explicar o 17. O povo de Deus estava saindo do Egito, já tinham passado pelo Mar Vermelho, já tinham passado pelas águas de Meribá, né, as águas amargas que se tornaram doces. O povo estava cansado, alguns dos mais fracos estavam mais para trás na caminhada, e do nada, esse povo, essa tribo que morava ali no deserto, atacou covardemente o povo de Deus por trás. Atacou aqueles mais fracos que estavam vindo devagar pela estrada. E então Moisés chamou Josué, chamaram o exército, foram lá, batalharam, e é nessa história, lembra que Moisés fica com as mãos levantadas, enquanto ele ficava com as mãos levantadas, o povo de Israel vencia. Quando ele ficava cansado, eles perdiam. E aí vem os dois, né, Ur e Arão, seguram ele para então eles acabarem com os amalequitas. E Deus falou, eu vou me vingar deles, eles serão esquecidos. Ele fala isso no capítulo 17, mas ele explica melhor no capítulo 25 de Deuteronômio. Olha os versículos 17 a 19. Deuteronômio 25, 17 a 19 diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor,
na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Então, Saul teve a incumbência de cumprir essa ordem de Deus. Ele matou, mas falhou. Ele preservou Agag, o rei dos amalequitas. Depois Samuel o matou. E permaneceu, a gente vê mais para frente que alguns sobraram. E sobrou essa briga, esse ódio contra Deus e contra o seu povo. E curiosamente, quando chegamos em Esther, então, você percebe que Amã, quando ele descobre qual é o povo de Mardoqueu, é que ele decide exterminá-los. O autor está fazendo essa conexão com uma briga antiga. E um outro detalhe interessante é que, vocês lembram no capítulo 2, qual era a tribo e a descendência de Mardoqueu e Esther? Era a tribo de Benjamim, e ele é descendente de Quis. Quis também era o nome do pai de Saul, não sabemos se é o mesmo. Mas ele é da descendência de Saul, e esse parece ser descendência de Agag. É uma briga antiga. E esse homem, quando ele vê que Mardoqueu não se curva diante dele, quando ele não quer adorar, não quer dar essa homenagem a esse homem maldoso, ele é atacado justamente por ser do povo de Deus, por ser fiel a Deus. De novo, aquele que tinha que ser honrado e recompensado pela sua fidelidade, salvar a vida do rei, agora está sendo ameaçado junto com todo o seu povo, injustamente. Isso ainda acontece muito nos nossos dias. Talvez já aconteceu com você. Você faz algo honesto, talvez no seu imposto de renda, talvez no seu trabalho, que resulta em grandes benefícios, no caso do trabalho para a sua empresa, mas você não é reconhecido. E ao invés disso, logo você começa a ser ameaçado como um rebelde por não se curvar diante de alguma expectativa errada, antibíblica do seu chefe. Nós temos vivido um dos desafios disso, e está cada vez mais chegando aqui no Brasil, da revolução sexual, em que tudo se curva diante da ideia da autonomia sexual de cada um para dizer quem é, como vai ser sua identidade e tudo mais. E quem não celebra será cancelado. Um tempo atrás, um crente, chefe do departamento dos bombeiros na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ele estava fora de serviço, na sua igreja, dando aula de escola dominical, e ele fez uma pequena apostila para a sua classe de casais. E nessa classe de casais, na sua apostila, ele definiu que era casamento entre um homem e uma mulher, biblicamente. Algum adversário achou essa apostila, processou, e ele foi demitido. Não porque ele fez algo errado no trabalho, não por nada, simplesmente porque na sua igreja, na sua aula de EBD, ele defendia o que é um casal biblicamente. O mundo quer, com as suas influências, nos fazer curvar diante das suas exigências. E por mais que vivemos uma vida fiel a Deus, a ameaça é real. Queridos, Deus às vezes eleva crentes para altos cargos, como Ele quer, como aconteceu com Esther. Mas outras vezes também são promovidas pessoas más, de má índole, escorregadias como serpentes, que procuram envenenar o testemunho de qualquer crente ao seu redor. Ficam incomodados e profundamente irados com a presença da justiça, e um confronto se torna iminente. Aqui nós vemos que os servos só querem ver o circo pegar fogo. Por que a gente tem que se curvar e o Mardoqueu não? Parece que a Amã nem tinha percebido ainda. Então eles correm lá, e aí? Vai ficar assim? E com isso, Amã sentiu a ameaça, sua posição, sua autoridade.
Isso acontece, pessoas maldosas querem ver você se dar mal. Interpretam a sua abstenção, a sua santidade como arrogância. A sua postura incomoda. Há uma falsa acusação de rebeldia generalizada. A gente vê isso na época do Novo Testamento. Quando o povo não se curvava diante do imperador para adorar o imperador, eles eram tidos como rebeldes contra o Império Romano. Nós vemos em nossos dias, se você não vai com o pessoal para a mesma bebedeira do happy hour, ou as mesmas festas, é porque você se acha melhor do que nós, não é? A sua religião não permite, seu pastor não deixa, nossa, você se acha bonzão, tal, qual é o seu problema? E parece que você é o do contra, você que está indo contra todo mundo. Você se acha melhor do que nós? Só que Mardoqueu não entra na deles, ele fica em silêncio e a única resposta é: sou judeu. Em outras palavras, sou do povo de Deus. Mas, queridos, situações assim geram medo. Nossa fé parece que ameaça a nossa existência. E questionamos, por que nós estamos passando por isso? Não é justo. Mas precisamos entender da perspectiva divina. A oposição ao povo de Deus é tão antigo quanto a própria história do mundo. Lembra os primeiros filhos, Caim e Abel? Assim que Abel adorou a Deus com sacrifício aceitável e de Caim não foi, o que aconteceu? Ameaça. Caim atacou e matou seu irmão, porque a sua adoração é verdadeira e de Caim não era. O povo de Deus sendo ameaçado. Nós vemos quando o povo de Israel estava no Egito, surgiu um novo rei, Êxodo, que não conhecia, não lembrava de tudo que José tinha feito. O que ele vê? Ele viu o povo de Deus como uma ameaça e fez de tudo para exterminá-los. Vemos aqui de novo em Esther, vimos ao longo da história, até da história de Israel, Acabe e Jezabel acabando com os profetas de Deus. Vemos no Novo Testamento, o rei Herodes e depois em Atos, todos tentando acabar, perseguir os crentes, os salvos, ao longo da história. O mundo, debaixo do controle do maligno, quer destruir o povo de Deus. Na verdade, Jesus prometeu que seria assim. João 15, 18 a 21 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Mas Jesus disse um pouco mais para frente, João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, tantas vezes nós nos estranhamos com aquilo que Jesus prometeu. Só que é uma promessa que a gente não gosta. Ele prometeu que nesse mundo seria assim. Oposição, perseguição. E estranhamos quando Deus nos fez atingir talvez o cargo, o lugar que nós queríamos, e aí nós sofremos lá. Como assim? Não faz sentido. Senhor, por que o Senhor me deixou chegar aqui só para eu sofrer? Não faz sentido. Faz sentido, sim. Esse é o mundo que nós vivemos, que jaz o maligno, que ainda está em rebelião contra o Filho de Deus. Por isso, nossa missão é que, mediante a exaltação dos ímpios, continue fiel a Deus. Nossa devoção é somente a Ele.
Então, a próxima vez que te perguntarem quem você pensa que é, de não se curvar diante dos mesmos deuses que nós. Por que você não se curva conosco diante das fotos e vídeos pornográficos no celular que nós estamos mostrando aqui na roda? Por que você não se curva diante do dinheiro que você ganharia com um contrato desonesto? Jovem, por que você não se curva diante daquele rapaz ou moça que está tentando te seduzir? Por que você resiste? Você só vai se dar mal. Você acha que é melhor do que nós? Essas serão as palavras dos seus colegas de sala, serviço, a própria família e, infelizmente, às vezes até de outros crentes. Não seja tão radical assim. Não, dá para ter um meio termo. Você finge que você está curvando. Né? Chega aí, meio do caminho. 1 Pedro capítulo 4 foi escrito também no contexto de perseguição. Mas olha o que ele diz, versículos 1 a 5, 1 Pedro 4, 1 a 5. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Queridos, a luz incomoda as trevas. E quando nós queremos seguir a Deus, isso vai incomodar. E Cristo já nos avisou. Mas voltando para Esther capítulo 3, o problema que continua aqui no texto, diante desse homem que vai ameaçar não só Mardoqueu mas todo o povo judeu, onde está Deus? E aqui nós podemos começar a tentar identificar a grande ideia desse capítulo. A mão invisível de Deus continua agindo, embora o seu povo seja ameaçado pelos ímpios. Mesmo diante da ameaça, Deus está agindo. A mão invisível de Deus continua agindo, embora o seu povo seja ameaçado pelos ímpios. Como? Bom, vamos continuar lendo a história, o restante do capítulo, versículos 7 a 15, e vamos tentar identificar as pistas que o narrador deixa para nós de ver onde Deus está agindo nesta fase da história. Vamos ler. A partir do versículo 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o seu plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo, disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei,
aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Embora difícil de ver, eu creio que as pistas estão aqui para mostrar que a mão invisível de Deus retarda os planos dos ímpios. Vingança está pulsando nas veias. Pode passar mais um quadro, por favor. Isso, a mão invisível de Deus retarda os planos dos ímpios. Vingança está pulsando nas veias de Amã, mas ele tem sangue frio, ele é calculista, ele planeja. Ele não quer simplesmente eliminar Mardoqueu, mas trama exterminar todo o povo judeu. Tem um quadro aqui, grotesco, do resultado do holocausto nazista, feito pelos nazistas entre 1941 e 45. Os irmãos devem se lembrar que cerca de 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime de Hitler. Jovens, idosos, mulheres e crianças. E foi um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Mas precisamos ter noção que aquilo que Amã queria fazer proporcionalmente seria até pior do que aquilo que os nazistas conseguiram fazer na Segunda Guerra Mundial. Porque o que Hitler conseguiu fazer na Europa, Amã faria em todo o mundo conhecido, onde estavam os judeus. Seria o fim do povo judeu. O versículo 13 deve dar calafrios pela forma que ele enfatiza no decreto: exterminar, aniquilar completamente jovens, idosos, mulheres e crianças, e ao invés não com 4 ou 5 anos como Hitler, num único dia. E já deu aviso para o pessoal ter 11 meses para se preparar. Para isso acontecer, Amã oferece o equivalente a $500 bilhão de reais em prata para o rei. Ele não é um inimigo qualquer, queridos. Ele é riquíssimo, o segundo mais poderoso do mundo, e ele sabe exatamente como manipular, bajular o rei e leva o rei no papo. O rei ele nem conta para o rei qual povo é. Ele nem fala direito nenhum detalhe. Ele só dá um jeitinho, fala lá, é um negócio assim, tal, não precisa dar muita atenção. E o rei fala, beleza, se você acha que é bom, manda bala. E no final da história, o mais absurdo, depois de assinar aqueles documentos aí, não tem muita importância, é isso aí, está resolvido os negócios do dia, vamos lá para o nosso tempo de beber juntos. E a mãe e o rei estão lá bebendo, como o rei, o que ele mais faz nesse livro é beber. Ele está levado fácil, sem saber o que está acontecendo. Enquanto isso, toda a cidade, toda a capital está em alvoroço, tentando entender o que está acontecendo, como assim? De repente sai mais um decreto, como as muitas que saem, e ele simplesmente diz que um povo inteiro vai ser exterminado. O que levou a isso? Qual a causa? Quem será o próximo? Não é uma coisa simples, é como se de repente fosse decidido. Não, todos os gaúchos vão ser exterminados. Não, todos os roraimense, né?
do país todo. E pronto, e segue a vida. Como assim? Mas o recado foi dado. Mardoqueu, você mexeu com a pessoa errada. O que custava você se curvar? E agora todos serão massacrados. Será que Deus nos tira desta? Agora, uma pista que é muito importante aqui é que você note as datas do texto. Primeiro, a data em que foi promulgado, ou seja, lá no versículo 12, o 13º dia do primeiro mês. Esse era o dia, a véspera da Páscoa judaica. As datas são repetidas 3 vezes aqui no texto, 3, 4 vezes. Foi promulgado o decreto de extermínio no dia em que o cordeiro devia ser morto para a Páscoa. E lembra que o povo estava ainda exilado por quebrar a aliança com Deus. E justamente no dia antes de celebrarem como Deus com forte mão os redimiu do Egito, da escravidão, e firmou com eles a sua aliança, o povo, por ter quebrado a aliança, agora está longe no exílio de novo. Será que dessa vez, mais uma vez, Deus vai mostrar a sua misericórdia? Ou já era? Outra data importante. Amã, como supersticioso pagão, ele joga o dado para decidir que mês sairia. Ele jogou, nós vemos no versículo 7, no primeiro mês. Então você tinha 12 meses que poderiam surgir nos dados. Qual que surgiu? O 12º mês. O mês mais distante possível de quando ele colocou. Para ele, ótimo, dá mais tempo para todo mundo se preparar para exterminar os judeus. Mas eu vejo nisto uma pista da mão invisível de Deus. Que Deus controla a sorte, Ele controla os dados. Ele fez cair justamente na data mais distante possível de quando seria. Porque Deus ainda está trabalhando para levantar a salvação para o seu povo. Só que mais uma vez, queridos, nós não vemos a mão de Deus. Só vemos as mãos dos inimigos lançando os dados para a condenação. E vemos a fraqueza do povo de Deus. Queridos, em toda a história, o nosso inimigo, Satanás, quer ser adorado. Desde o jardim do Éden, desde a tentação de Jesus, se prostrares, tirarei todos os reinos da terra. Satanás está avançando com seus planos contra Deus e o seu povo. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos essa grande batalha surgindo poderosos nos últimos dias para lutar contra os santos de Deus e exterminá-los. E é assustador grande parte do livro de Apocalipse, porque nós vemos que parece que o mal vence. O povo de Deus é fraco. Não tem como resistir. E sofre. Mas, queridos, livros como Daniel, Apocalipse e outros estão escritos para dar esperança para nós. Para nos lembrar que impérios vão e vêm. Os anticristos e o grande anticristo vai surgir. O mal terá o seu dia, o seu momento. Mas ele tem data e hora marcada. E quem controla essa data é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que com um sopro, uma palavra da sua boca, eliminará
toda a resistência contra ele. Queridos, esta é a nossa esperança. O Espírito Santo está limitando a atuação do diabo. Satanás não pode nos atacar além do que Deus permite. E sim, precisamos entender que as coisas vão piorar. Mas mesmo assim, Deus não perdeu o controle. E por pior que fique, por mais perverso que sejam os planos do inimigo, quando Jesus voltar, ele terá a vitória. A maldade cresce e cada vez mais nos ameaça. Mas o tempo, inclusive os dados de um inimigo pagão, são controlados por Deus. O mal pode chegar até aqui, mas não mais. Da mesma forma que a maré e as ondas do mar que destroem qualquer castelo de areia, Deus estabeleceu os limites até aqui e não mais. A mão invisível de Deus continua agindo, embora o seu povo é ameaçado pelos ímpios. Pode passar o último slide, obrigado. Queridos, nós percebemos tantas vezes que nossa vida é um castelinho de areia que não suporta nada. Mas Deus nos ensina que o nosso castelinho de areia está nas mãos de Jesus. O mar se enfurece, mas Jesus controla o tempo da maré. E na verdade, muito pelo contrário, Jesus ensinou que nós estamos avançando. Só que de uma perspectiva diferente, porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não talvez a nossa influência na sociedade, não talvez de tantas formas que nós gostaríamos, mas pela proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Ele está vencendo as trevas do pecado e trazendo pessoas redimidas para a sua gloriosa luz do reino de Cristo Jesus. E por isso eu quero te encorajar. Ainda vamos ver muito neste livro do livramento fantástico de Deus, mas seja encorajado por essas realidades. Sim, a fidelidade a Deus provoca os ímpios à vingança, mas a mão invisível de Deus retarda os planos dos ímpios para trazer salvação no seu tempo. E por isso, queridos, não se curva diante de opiniões humanas. Pessoas se tornam gigantes diante de nós pelo seu poder, dinheiro, influência. Cuidado! Pode ser seu chefe, professor, parente. Você vive em função dela com medo de seu mundo desmoronar enquanto essa pessoa demanda atitudes erradas da sua parte. Quer que você abra mão das suas convicções em sala de aula. Que você seja desonesto no trato dos negócios da empresa. Que você baixe o padrão da pureza sexual. Que você sacrifique a sua família pela empresa. Não negocie, meu irmão, minha irmã, o seu caráter e a conduta de Cristo. Não se curva diante das ondas deste mundo, dizendo: não tem mais jeito, é assim mesmo, não tem mais como ser santo. Cristo está com você, Ele te deu seu Espírito Santo e Ele ainda controla a história macro e micro da sua vida. Não se curve ao mundo, mas se curve a Jesus, que te colocou onde colocou para servir a Ele, e tão somente. Até o dia em que este mundo perverso também vai ter que se curvar e reconhecer o Rei dos Reis. A mão invisível de Deus continua agindo, embora o seu povo é ameaçado pelos ímpios. Pai, obrigado, porque a Tua palavra reconhece a realidade de um mundo que ameaça os Teus filhos e filhas, que está contra o Senhor, mas que nos lembra que nós somos chamados para sermos fiéis a Ti, dependendo do Senhor, sendo usados pelo Senhor para proclamar o Evangelho da salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.